Vamos começar estudando o efeito dos nutrientes na altura das plantas. Vou fazer aqui em ordem, tá? Não necessariamente você precisa fazer nessa ordem, não. Mas eu vou fazer aqui, ó, primeiro nutrientes e altura, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar as nossas variáveis, né? Então, quem é a minha variável independente? A minha variável independente é o nutriente. E ela é uma variável quantitativa do tipo contínua. Porque eu medi ela em concentração de nutrientes, tá? Se eu tivesse medido ela em muito nutriente, médio nutriente, pouco nutriente, aí já seria uma variável qualitativa, né? E aí a gente ia fazer um teste de comparação. Mas como eu medi ela de forma quantitativa contínua, a gente vai fazer um teste de relação. A minha variável dependente, ou também chamada de resposta, é a altura da planta, que também é uma variável quantitativa do tipo de contínua, porque foi medida em metros, né? Ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é um gráfico, porque a gente quer enxergar como que é essa relação. A gente pode enxergar essa relação só olhando para os dados. Eu posso pegar aqui os meus dados e classificar eles pelo nutriente. Ó. Pronto, aí eu coloquei o nutriente em ordem crescente, e aí eu observo o que aconteceu com a altura. Ó, toma cuidado para você selecionar os dois, tá? Para fazer isso que eu fiz agora, você tem que selecionar os dois, não pode selecionar só um. Eu quero botar o nutriente em ordem crescente, mas eu tenho que selecionar os dois, senão um vai mudar e o outro não, e aí vai esculhambar seus dados. Então eu vou selecionar os dois e vou pedir para classificar aqui pelo nutriente, certo? Então aqui, ó, classificou pelo nutriente. Então a gente consegue enxergar, ó, que à medida que eu vou aumentando a quantidade de nutriente, está acontecendo um aumento na quantidade, na altura da planta. Então, olha só, aqui já tem um indicativo de que realmente essas duas variáveis são relacionadas. Mas para enxergar isso melhor, eu vou construir um gráfico. Qual gráfico eu utilizo quando eu tenho duas variáveis contínuas? Você vai usar o gráfico de dispersão, né? Ou gráfico de pontos, chamado de gráfico de pontos. Por que eu não vou usar um gráfico de barra? Porque barra é para comparar, e a gente não está comparando nada, né? Então, eu vou inserir aqui, ó, esse gráfico, ó, que é chamado de gráfico de dispersão, ou de ponto, ou de bolha, né? Cada programa chama de um jeito. Mas é esse gráfico que aparece um monte de pontinhos. Então, eu vou clicar, pronto, ó, e ele vai me dar esse gráfico aqui, ó. Vou deixar ele aqui do lado. Estou tentando colocar aqui de um jeito que fique o maior possível para vocês poderem enxergar. Então, aqui, ó, olha só que legal que é esse gráfico. Para ficar mais claro, eu já vou ajeitar ele para a gente poder enxergar as coisas, né? Então, vou colocar aqui o título dos eixos para a gente já saber o que é. Então, o eixo Y é sempre o eixo da variável dependente, da resposta. Então, aqui eu sei que é a altura. E o eixo X é o eixo da minha variável independente, que é o fator. Então, eu sei que aqui é o nutriente. Certo? Para o gráfico ficar desse jeito que eu fiz aqui, ó, na hora de você colocar os dados, o fator tem que vir antes da resposta, tá vendo? Ó? Primeiro vem o nutriente, depois a altura. Se você colocar primeiro a altura e depois o nutriente, o gráfico vai ficar torcido. Vai ficar ao contrário, o nutriente vai ficar aqui e a altura vai ficar aqui, tá? Para saber se você fez o gráfico certo, sempre olha qual o nome que aparece aqui no alto. O nome que aparecer aqui no alto do gráfico tem que ser o nome da variável dependente, da variável resposta, tá? Que foi a altura. Então, sempre aqui a variável resposta. Se tivesse aparecido aqui nutriente, aí o gráfico está errado.
você tem que mudar a ordem das colunas, tá bom? Toma muito cuidado com isso, viu? Isso gera muito erro. Pegar a tarefa com gráfico trocado, tirar 0. Então tá aqui, ó, certo? Então olha só que interessante. A gente consegue observar que realmente existe aqui, ó, uma tendência nos dados, ó. À medida que eu estou aumentando a quantidade de nutrientes do solo, eu vou aumentando a altura da planta. Cada pontinho desse aqui é uma amostra, ó. Vamos ver quem são essas amostras, só para vocês poderem. Não precisa fazer isso aqui não, tá? Eu vou fazer isso aqui só para vocês poderem enxergar isso que eu estou falando. Pronto, ó. Aí aqui, olha só, a gente consegue ver cada ponto é uma amostra, ó. Então, ó, esse ponto aqui é a amostra A4. Esse ponto é a amostra A9. Esse ponto é a H9, esse é a C9, esse é a F8, eu acho, tá meio encavacado aqui, eu não consigo ler. Esse é o C4, esse é F2. Então, cada ponto é uma amostra. E para cada amostra eu tenho um valor de nutriente, é só eu ir descendo aqui, ó, para achar. Vou aumentar o número de valores aqui, ó, para vocês poderem enxergar melhor. Ó, então aqui eu consigo ver certinho, ó. A amostra A4 teve 3 de nutrientes e a altura dela foi mais ou menos 4,5, ó, próximo de 4,5. Nessa aqui a mesma coisa, ó, 4 de nutrientes e a altura dela chegou a mais ou menos 5,5 metros, tá vendo? Então, para cada uma eu tenho um valor. E aí, o que você vai observar? Você vai ver como que é o comportamento dos dados, né? Se os dados estão subindo, né? Se é subindo a ladeira, ou se os dados estão descendo a ladeira, certo? Se há um aumento ou uma diminuição dos dados. Ok? Deixa eu ver aqui. Todo mundo entendeu? Ó, se você tiver alguma dúvida, se quiser que eu repita o que eu estou falando, ou tiver alguma dúvida que eu estou falando, você coloca aí no chat, que de vez em quando eu estou voltando aqui na janela para ver se tem alguma dúvida, tá? Pronto. Então, agora que a gente já observou que existe uma tendência nos dados, né? Mais ou menos aqui uma relação, eu preciso medir essa relação. Será que isso aqui, ó, realmente existe? Né? Será que isso aqui realmente é uma relação? Ou será que o meu olho está me enganando e parece que está aumentando, mas na verdade não está, né? Então eu preciso, porque se você vê, tem alguns valores que fogem, né? Por exemplo, tem o C4 aqui, ó, tá muito mais alto que esses, né? Enquanto o H2 aqui, ó, meio que deu uma queda, tá vendo? Ó, até aqui tava aumentando, aqui aumentou muito. Então tem um erro. Então aqui continua aumentando, beleza, aí chega aqui, pá, caiu. Outro erro, tá vendo? Então tem uns erros, né? Uns erros amostrais. Esses erros podem te enganar. E você pode pensar que existe relação ou que não existe. Você pode ficar aí meio turvo, né? Igual você vai lá na academia, malha, chega em casa, se olha no espelho, e aí você fica, será que eu emagreci? Será que eu engordei? Tô achando que eu emagreci. Aí você vai lá, tira um selfie, manda pro amigo ou pra amiga, né? Aí ela fala assim, nossa, como você tá magra, papapá. Então você vai, né? Vai no achismo. Então, como a gente está olhando aqui nos dados, a gente meio que está no achismo, a gente está se supondo. A gente precisa fazer o teste estatístico, que o teste vai te dizer com certeza se existe ou não existe essa relação, né? E qual que é a força dessa relação. Pronto. Então, quando eu tenho um dado, quando eu vou fazer uma análise de relação, e eu tenho um dado quantitativo contínuo no fator, e quantitativo contínuo na resposta, e essa resposta tem distribuição normal, tá? Então tem que ter distribuição normal. Vou até escrever aqui, ó, distribuição normal. Só que nessa disciplina, a gente não está levando em consideração essa questão da distribuição, não, tá? Mas quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, científico, lembrem do que eu estou dizendo. Além da variável resposta ser contínua, ela tem que ter distribuição normal. Mas aqui a gente não vai levar isso em consideração, não.
porque a gente está fazendo muito pouca amostra, né? 12 amostras é muito pouco. Provavelmente isso não vai dar normal. Mas vamos considerar que deu. Vamos considerar que deu normal, tá? Me ajudem aí na didática, porque senão fica só eu aqui e fica difícil. Então, vamos supor que deu normal. O importante é lembrar que se a variável é quantitativa contínua e a resposta é quantitativa contínua, você vai fazer um teste que é chamado de teste RS. Desculpa, teste RP, não é residência pedagógica. Teste RP, que é o teste de relação ou correlação de Pearson. Ops, escrevi errado. Não é Pearson, é Pearson. Se fosse brasileiro, talvez ele chamaria Pearson, mas não é. Pearson, né? Acho que tem um A. Ai, gente, vocês desculpam, mas eu não lembro de como que é o nome da pessoa, não. Agora eu não lembro se é Pearson ou se é Pearson. Depois a gente confere lá no programa estatístico, mas é alguma coisa assim, correlação de Pearson, tá? Que é o nome do teste. O nome do teste é correlação e o nome da pessoa que inventou é Pearson. Aí ele chama teste RP porque é teste R de relação e P de Pearson. E aí, como vocês já viram lá nos outros testes, esse RP que vem no nome do teste é o nome do valor do teste, né? Lembra que teste F, valor de F. Teste T, valor de T. Teste qual outro que você vai fazer? Wilcoxon, né? Teste de Wilcoxon, teste U. Teste Kruskal-Wallis, teste H, né? Não é KW, porque lembra que eles não conseguiram decidir se usar o K ou W e colocar H? Então, teste H, tudo bem. Teste Q quadrado, teste X2. Então, teste RP é o teste da correlação de Pearson, tá? O que chama correlação? Porque correlação quer dizer, se relacionam juntos, né? Se funcionam juntos. Então, a correlação parte do pressuposto, né? E aí a gente já pode colocar aqui, ó. Correlação parte da hipótese alternativa de que existe relação. Ops, Maria, hoje tá difícil para digitar. Relação entre X e Y. Ou seja, existe relação entre a variável fator, que é o X, e a variável resposta, que é o Y, né? HA. E aí eu tenho também a variável, a hipótese nula, né? Que é a hipótese H0, que diz que não existe relação. Essa relação que eu observei foi gerada ao acaso, né? Que é o que são os resíduos, ou seja, pode ter sido gerado por conta da sua amostra, calhou que a amostra que você fez deu relação, mas se você for olhar a amostra dos outros colegas, não deu, né? Então, o problema foi a sua amostra, aconteceu alguma coisa errada, ou então um fator que a gente não está medindo. Pode ser que você encontrou relação entre o nutriente e a altura, mas na verdade o que está causando essa relação não é o nutriente, é uma outra coisa que você não mediu. E aí você tá sendo enganado, você está achando que é um nutriente, mas não é. Isso fica bem claro no exemplo da academia, né? Você está lá malhando e perde peso. Aí você chega em casa e aí você faz a análise estatística, que nem eu ensinei, porque agora você não é mais bobo, e aí você viu que tem relação, só que essa relação pode ser devido a um outro fator que não a perda de peso, a academia, por exemplo. Vamos supor que você está fazendo dieta. Você está indo na academia e fazendo dieta. Então, o que fez a perda de peso não foi a academia, foi a dieta, né? Só que você não está medindo a dieta, você está medindo só a academia. Aí você vai achar que era academia, mas não era. Era a dieta, tá? Então, essa variação ao acaso pode ser devido ao fator que você está medindo, pode ser devido à aleatoriedade da amostra, pode ser devido a outro fator que você não está medindo, ou pode ser devido também a erro amostral, né? O instrumento ou a condição lá da sua amostragem deu ruim, né? Estava esquisito. Bom, então vamos fazer esse teste de relação de Pearson, né? O teste de relação de Pearson a gente faz no celular, dá para fazer no celular, né? Naquele programa estatístico que eu mostrei para vocês. Então, eu vou parar aqui a apresentação para eu apresentar para vocês
a tela do meu celular, para vocês verem como faz. Esperar aparecer. Pronto, então aí já está aparecendo a tela do meu celular, né? Então a gente vai abrir aqui o programa Analistat, né? Que é aquele programa estatístico que a gente está usando no celular, né? Porque a maioria de vocês está usando celular para assistir às aulas, né? Então pronto, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pedir, deixa eu só colocar a tela aqui para enxergar o que eu estou fazendo. Pronto, então eu vou pedir aqui inferente ao statistic, né, que tá aqui, ó, inferente ao statistics. Aí eu vou vir aqui, ó, selecionar o teste, ó, e aí você procura o teste, ó. Você vai aqui olhando, vou olhando. Opa, chegou um atrasado aqui. Aí você vai olhando aqui. Deixa eu botar aqui a tela do celular para vocês verem a setinha do mouse. Pronto, aí. Aí você vai olhando, vai chegar aqui, ó, aí você vai achar, ó, Pearson, ó, tinha um A mesmo, ó, Pearson Correlation Coefficient. Isso é a correlação de Pearson, né? Correlação de Pearson. Tá? Então você vai clicar aqui e pronto. Aí ele vai abrir isso aqui. Confirma o teste, é esse mesmo que eu quero fazer. Pronto. Aí ele vai dar a tabela para você digitar os dados. Lembra que a gente tem 12 amostras e aqui ele só está mostrando 3. Então eu vou vir aqui embaixo e vou colocar 12. Ó, deixa eu ver aqui se já foi 12, 11, falta uma, 12. Ó. Então 12 amostras. Aí eu vou começar a digitar. Ó. A primeira variável é a variável fator, né? Que eu vou colocar aqui, que é o nutriente. E a outra variável é a variável resposta, que é a altura da árvore. Certo? Então, eu vou pegar aqui o meu Excel para eu colar os valores, né? Então, nutriente, ó. Então, só vou digitar aqui os nutrientes, ó. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 10, 11, 14, 18 e 20, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, os meus nutrientes. E aí, aqui do lado, eu vou colocar as alturas. 4.5, 5.4, 6, 9, 7.2, 7, 7.2 de novo, 9, 9, 10.8, 10.4 e... Ai, meu Deus do céu, peraí que eu cavalou tudo aqui. Vamos de novo. 6, 9, 7.2, agora deu certo aqui. 7, 7.2. Estou corrigindo, tá, gente? Que eu não vi que eu estava fazendo errado aqui. 9, 9, 9, 10.8, 10.4 e 12.8. Pronto, agora tá certo, ó. Então, você vê, eu fiz um erro aqui estrategicamente feito para mostrar didaticamente para vocês que vocês têm sempre que conferir os dados para ver se vocês digitaram certo. Então, agora tá certo, agora tá direitinho lá, igual tá nas minhas amostras. Pronto, então eu conferi os dados, aí você vai vir aqui embaixo nessa... Deixa eu pegar aqui a setinha. Então, você vai vir aqui embaixo, ó, onde está escrito Pearson Correlation Coefficient, e você vai clicar aqui embaixo, ó, Analise, que é para ele analisar. Pronto, certo? Então, tá aqui a análise. Então, o teste, ele vai te dar 2 valores, ó. Esse valor aqui de cima, que se chama Correlation R Matrix, né, que está mostrando aqui, ó, as suas variáveis, ele indica... a relação, o valor de teste, qual foi o valor de relação
entre as suas variáveis. Ó, então aqui a gente pode ver que o valor de relação entre as minhas variáveis foi 0,91, que é um valor considerado alto. Esse valor de teste, ele pode variar de -1 até 1, tá? Ele pode ir de -1 até 1. Sendo que quando ele for quando ele for mais positivo, valor positivo, significa que a sua relação é positiva, ou seja, quanto mais aumenta a variável fator, mais aumenta a variável resposta. Você tem aquela linha subindo, que é o do nosso caso, por isso que deu positivo, certo? Quando dá negativo, quer dizer que a relação é negativa, ou seja, quanto mais aumenta o fator, mais diminui a resposta. Então, você vai ter a linha descendo, né? A linha descendente. Então, no nosso caso aqui deu positivo. E o valor que dá no teste indica a força dessa relação, ou seja, o quanto que uma variável está relacionada com a outra. Né? Ou você pode pensar assim, não é exatamente isso, mas para ser didático, você pode pensar assim que é o quantos por cento da variação da resposta é explicada pela variação do fator, né? Então, o quanto que uma variável está relacionada com a outra. Se esse valor aqui for maior que 0,9, né? Se for 1, ótimo. Se for 1, menos 1 ou mais 1, quer dizer que 100% da sua resposta é explicada pelo seu fator. Isso é uma correlação maravilhosa. Nunca que você vai achar isso na biologia. Porque isso aí é perfeição. E a gente sabe que a natureza não é perfeita, ela é variável. Então, tipo assim, você não vai achar isso na natureza, não vai achar essa perfeição. Então, vai estar sempre próximo de... Vai estar sempre um valor abaixo de 1, né? Se tiver entre 0,9 e 1, quer dizer que a sua relação é forte. Ou seja, existe uma forte relação entre fator e resposta. No exemplo da nossa floresta, como o nosso valor deu 0,91, significa que existe uma relação muito forte entre nutriente e crescimento da árvore. Ou seja, o pouquinho que mudar a concentração de nutriente no solo já vai causar uma mudança na altura da planta. É uma relação muito forte, né? Igual lá na academia. Se a gente tivesse encontrado essa relação para a academia, significa que a academia está realmente causando muito efeito na sua perda de peso. Você malhar mais um pouquinho vai gerar uma grande perda de peso para você, né? Então, valor forte. Se for entre 0,7 e 0,9, já é um valor, assim, bom. Se for entre 0,4 e 0,7, né, 0,4 e 0,7, já é um valor mediano. Se for entre 0,2 e 0,4, ou 0,3 e 0,5, isso varia de autor para autor, já é uma correlação fraca, né? É bem fraquinha, quase que não tem relação nenhuma. E se for uma relação a um valor abaixo de 0,2 ou 0,3, né? Aí já é uma correlação muito fraca. Não vale a pena, né? Não existe, é desprezível. Né? E esse valor de relação ele vai dar maior à medida que a sua linha for alta. Então, por exemplo, se você fez o gráfico, né, e viu lá que os pontos ficam distribuídos subindo uma ladeira bem íngreme, então você vê que o dado está subindo uma ladeira bem íngreme, o valor de relação do teste vai dar alto. Se for uma ladeira mais ou menos, uma subidinha ou uma descidinha, né? Então, pode ser tanto assim positivo, quanto assim negativo. Então, se for assim, uma subidinha ou uma descidinha, já vai dar um valor de teste aí 0,6, 0,7, né? Agora, se a reta ficar, os pontos ficarem quase que em linha reta, quase assim, um do ladinho do outro, né? Então, plano, aí já vai dar um valor bem baixo, 0,1, 0,1, porque aí já não tem relação, né? Você pode ir lá malhar o quanto você quiser, que você não vai perder peso nenhum, né? Ou se você perder, pode ser, foi ao acaso. Calhou que aquele dia lá você perdeu, às vezes você comeu pouco no dia anterior,
e aí você perdeu peso, você está desidratada. Não foi academia, foi perda d'água, né? Ou você finalmente foi no banheiro fazer o número 2. Fica mais magra, mais magro. Mas não foi perda de peso, né? Foi outro fator, não foi academia, né? Outro fator gerou aquela perda de peso, tá bom? Então, isso aqui dá o valor do teste dá um indicativo do quanto, se existe relação, o quanto que essa relação é forte e a direção dela, se é negativo ou positivo. E embaixo ele dá o valor de P, mas aqui ele já deu, mas embaixo ele dá o valor de P. O valor de P é o valor de significância, que é o quanto que qual que é a probabilidade de erro de você dizer que essa relação existe quando ela não existe, né? É o erro do tipo 1, o erro de rejeitar a hipótese nula. Então, o meu P, olha que tá vendo que ele tá dizendo que o valor de P deu 0, não é que deu 0 não, tá? É porque ele não tá mostrando todas as casas decimais. Na verdade, é 0.000000001. É um P bem pequenininho, uma probabilidade de erro bem pequena. Ela é tão pequena que ele diz que é 0, mas não é 0 não, tá? Isso aqui é erro da forma que o teste é apresentado aqui. Mas se você calcular direitinho, você vai ver que é 0.0000001. É bem pequenininho, tá? Mas o valor de P não interessa. O interessa é assim, ele é menor ou ele é maior que 0.05? É isso que interessa. Então, a gente vê aqui que ele é menor que 0.05. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma probabilidade de erro muito baixa de estar errado, né? A probabilidade muito baixa de estar errado se a gente disser que existe relação, né? Disser que realmente, falar assim, existe relação entre a quantidade de nutriente e a altura da planta. E a probabilidade de eu estar errado quando eu falar isso é bem pequenininha. Então, eu posso extrapolar isso da minha amostra para a minha população. Eu posso dizer assim, apesar de eu ter encontrado isso na minha amostra, no meu sítio, isso vai ser real para todos os sítios. Qualquer floresta que você avaliar, muito provavelmente, né, com baixa probabilidade de erro, você vai encontrar uma relação entre a quantidade de nutriente e a quantidade e a altura da planta. Certo? Então é isso que o valor de P está dizendo. Tá bom? Então pronto. Então aqui eu tenho os dois valores que eu interesso. Lembra que a gente está sempre procurando dois valores. O valor de teste, que é esse aqui, que é o valor, esse valor de cima, e o valor de P, que é esse valor de baixo, né? Pronto. Então eu vou voltar lá no meu Excel e vou escrever lá. Deixa eu parar aqui. E eu vou voltar lá no meu Excel. E aí eu vou colocar aqui, qual que foi o meu valor de teste? Então, o meu valor de teste vai ser o valor, aquele valorzinho de cima, que ele é chamado de valor de RS, né? R minúsculo, RP. R minúsculo, P minúsculo, RP, tá? Valor de R, que é o valor de relação. Então, ele deu 0,91, que é um valor alto. E o valor de P, que é o valor de probabilidade, né? Valor de probabilidade de erro, que é o valor de P, ele deu 0,0000001, bem baixinho, né? Bem baixinho. Vou colocar até menos aqui para não ficar em decimal. Bem baixinho. Certo? Então, eu posso dizer, com baixa probabilidade de erro, que existe relação entre o que a gente mediu? A altura da planta, né? Entre a quantidade de nutriente no solo e a altura das plantas. A altura das árvores, né? Pronto. Aí você coloca lá. Sempre tem que colocar os dados, né? Então, qual teste você fez? Eu fiz um teste de correlação de Pearson
que foi, que deu o valor de RP de 0,91, deu um valor de P de 0,001 e eu fiz quantas amostras? Sempre coloco o número de amostras. Eu fiz 12 amostras. Certo? Opa. Ó, isso precisa de mais. Né? Então, aqui, ó, existe relação entre a quantidade de nutrientes no solo e a altura das árvores. O legal também é você dizer se essa relação é positiva ou negativa, né? Então, você pode dizer assim, ó, existe relação positiva entre a quantidade de nutrientes no solo e a altura das árvores. Ou você pode até complementar, dizer assim, ou seja, né? Ou seja, quanto maior a concentração de nutrientes no solo, maior a altura das plantas. Ok? Então pronto aí, ó. Facinho, né? Ó, mamão com açúcar. Muito fácil, certo? Então tá aqui. Esse é o gráfico que você apresenta e esse é os dados que você calcula. Ok?